pessoal, voltando, Elvis Tavares, para a gente bater um papo sobre música cristã contemporânea. E um tema que eu gostaria de ressaltar hoje diz respeito a músicas que falam sobre o advento da segunda volta de Cristo. Músicas que tragam esse tema em suas letras, em suas abordagens, falando sobre o arrebatamento, enfim, sobre o retorno de Jesus para buscar a sua igreja, como aprendemos pela leitura das Escrituras e onde aprendemos desde que frequentamos cultos, desde que somos ligados ao protestantismo, ao catolicismo e também, mesmo que alguém não professe religião alguma, religião cristã, mas a Bíblia é um livro, o maior best-seller do mundo, e ele está em grande parte dos países disponível, né, ressaltando aí os países da janela 1040, que há essa dificuldade, essa perseguição religiosa muito grande, mas em grande parte dos países você tem acesso, ou os moradores desses lugares têm acesso à Bíblia e podem ler, certamente lerão ou já leram sobre o advento, como eu disse, da volta de Cristo. E eu quero trazer isso para a música, para relembrar de canções que tocaram nesse tema, né? Um tema escatológico, né? Onde o Salvador virá resgatar a sua igreja. E se a gente voltar um pouquinho no passado, por que eu estou falando voltar um pouquinho no passado? Justamente por entender que atualmente ou a gente não vê muita música, muitas canções cristãs protestantes abordando o tema da volta de Jesus, ou se essas músicas são gravadas, principalmente na época do CD, que foi o suporte físico último, agora nós estamos na era da plataforma digital, e o suporte que é gravado é utilizado nas plataformas digitais. Alguns cantores gravam singles, né, que é uma música só, single de solteiro, único, e essa música é utilizada nas plataformas digitais e pode ser uma impressão minha, se não for você comenta aqui embaixo no vídeo, mas parece haver uma carência muito grande de músicas evangélicas, músicas cristãs contemporâneas, músicas gospel, que tratem do assunto a volta de Cristo. Alguns até ressaltam que o que se trata muito nas músicas hoje é o antropocentrismo, a palavra é até difícil de dizer, antropocentrismo, onde se prioriza mais a figura do homem do que a figura de Jesus. Mas isso é um outro assunto. Então, a gente lembrando de músicas que tratam da temática da volta de Jesus, a gente pode ir lá nos anos 80, por exemplo, e pegar a música O Rei Está Voltando, gravada por Osés de Paula, no disco Amor é Tudo, que é uma versão de uma música norte-americana, que o título original ou é The King is Coming ou Jesus is Coming. O Rei está voltando ou Jesus está voltando, algo assim. O título, só quero ressaltar que não é uma música brasileira. Então, o Osés gravou ali, no disco Amor é Tudo, uma versão da música. O Luiz Carvalho também já gravou e muitas outras pessoas, né, cantores, intérpretes, gravaram O Rei Está Voltando, que é uma música forte. Inclusive, o Osés ali, quase no final, ele ainda modula, né, sobe de tom, o que dá mais um peso a toda a harmonia da música, a letra da canção, realmente uma canção muito bonita. O Osés também gravou uma música chamada Cristo Vem Depressa, do Edson Coelho, no disco Quando Voltares, né? Cristo vem depressa, isso eu sei de cor, isto é promessa, Cristo vem depressa. Muito bonita a música também.
uma mensagem bem moderna, né? Bem atual. Aí a gente pode lembrar também da Banda e Voz, cantando Jesus Virá, uma música que todo mundo conhece também, tratando especificamente do tema A Volta de Jesus. Temos o Álvaro Tito cantando também, do Edson Coelho, a música Não Será um Sonho, né? Sonho com o lar prometido, também uma música que trata desse tema. A gente tem a Shirley Carvalhais cantando Mansões Celestiais, também ali no comecinho dos anos 80. Olha que eu estou ressaltando bastante os anos 80, né? Se a gente for para os anos 70, a gente vai lembrar da emblemática Então Se Verá. Então se verá o Filho do Homem, gravado pelo Vencedores por Cristo. Todo mundo canta essa música, né? Mas a gente teria outros exemplos, principalmente dos anos 70, 80, 90, alguma coisa, mas assim, com destaque na mídia, uma música de trabalho dos cantores que fale essencialmente da volta de Cristo, a gente vê esse tema escassear bastante atualmente, tá? Mas como eu disse, se você souber lembrar de alguma música atual que fale sobre a volta de Cristo, você comenta aqui embaixo, tá bom? Embaixo aqui no vídeo. Aí a gente pode também, como eu falei aqui, tanto gospel protestante como gospel católico, a gente vai lembrar do Roberto Carlos. Não tem como não lembrar do Roberto Carlos, que fez vários discos abordando a volta de Cristo. E até numa época em que grande parte da igreja não admitia, né, que seus membros ouvissem Roberto Carlos, né? Hoje parece que isso tem mais uma maleabilidade e as pessoas têm essa oportunidade, mas todo mundo conhecia, né? Falava que não podia ouvir, mas todo mundo conhecia. Porque, por exemplo, temos o Roberto Carlos chamado O Homem. Certo dia um homem esteve aqui. Até o cantor Antônio Cláudio, que é um cantor de música cristã protestante, regravou essa música num disco da Bom Pastor. E na época fiquei até admirado, porque é difícil conseguir essa autorização, imagino eu naquela época, para um cantor evangélico gravar uma música de Roberto e Erasmo. Mas o Antônio Cláudio gravou essa música, O Homem, música muito linda, a letra fortíssima. Aí, ainda o Roberto Carlos, a gente tem, por exemplo, Todos Estão Surdos, que é dos anos 70, né, que é um soul, mas aborda a volta de Jesus. A gente tem também Apocalipse. Essa música chocou muita gente do meio não religioso, principalmente. Perto do fim do mundo, drogas no mar sem porto. Eu estou embaralhando aqui a letra, quando eu cantarolo, mas essa música, inclusive, ela teve uma execução, creio que se não for o recorde, ela está entre aquelas que tiveram recorde de execução num só dia, recorde de execução nas rádios, essa música Apocalipse, quando ela saiu. Então ela tocou muito, ali nos anos 80. Depois o pessoal, acho que se ligou um pouco na letra, ficou meio amedrontado e a música parou um pouco, arrefeceu ali a execução dessa música Apocalipse do Roberto Carlos nas rádios. E a gente tem uma aqui que eu acho de uma letra, assim, bastante marcante, que é Ele Está para Chegar. Muito breve uma luz vai brilhar, dessa luz ele então surgirá, se materializando ante os olhos surpresos do mundo. Alguns diriam que seria uma pedra clamando, né? Senhor, eles estão falando tão alto, não param de falar. E Jesus, não, se eles se calarem, as pedras clamarão. Aí você vê se dá para encaixar nesse exemplo. Então, o Roberto Carlos fez muitas músicas assim, né, na sua carreira. E a gente fica. Tiveram as músicas, nós conhecemos as músicas que foram gravadas abordando esse tema, e o meu ressalto é hoje saber se essa intensidade continua a mesma de músicas que abordam a volta de Cristo. Eu, inclusive, até como autor, nos anos 90, eu já tinha tive um pouco essa preocupação
E até quando eu como autor, fazia música que abordava a volta de Cristo, ela não tinha muita aceitação para os cantores gravarem. Não servia como opção, eles queriam outros temas, né? O que seria isso? Evolução dos tempos? Involução dos tempos? E eu lembro que mesmo assim eu consegui com a música, que é parceria minha com Ed Wilson, chamada O Cordeiro Santo, fosse gravada, e ela teve duas gravações sensacionais na minha visão como autor. Primeiramente, ela foi gravada, ou foi quase simultaneamente, tá? Foi gravada pelo J Neto, lá na Line Records, do disco Apesar das Aparências, é a segunda faixa, O Cordeiro Santo. E depois, outra excelente interpretação, que foi o Vitorino Silva, que gravou também essa música no disco de 2007, que ele fez, Vale a Pena Viver, que ele fez pela gravadora Patmos Music da CPAD. Então, duas interpretações ficaram muito, muito, muito lindas, né? O do J Neto, inclusive, o arranjo foi do Eduardo Lages, que é o arranjador, músico, né? Um dos arranjadores do Roberto Carlos, que participa sempre dos shows de fim de ano de Roberto Carlos na televisão. É o Eduardo Lages, que também fez vários trabalhos para Paulo César Brito. Até aí tem essa coincidência, né? Mas é isso. As músicas sobre esse tema, que é um tema para a igreja, é um tema que não morreu, é um tema que continua em voga, diria, certamente o principal tema, né? Que se a igreja aguarda a volta do seu Salvador para, né, ser resgatada, esse é o principal tema, conforme descrição bíblica. E é a ênfase maior que se deve dar para aqueles que são cristãos e esperam por esse momento. E esse era aqui o meu ressalto hoje, sobre músicas que falam sobre a volta de Jesus. E se você conhecer músicas atuais que tratem especificamente desse tema, como eu disse, comente aqui embaixo do vídeo. E siga a gente também lá no canal, se inscreva no nosso canal, no YouTube, o canal Efrata Music. Tá legal? Era o papinho que eu queria trazer hoje para vocês. Essas músicas todas que eu falei aqui, elas estão disponibilizadas nas plataformas digitais e ali no canal do YouTube. Eu vou deixar alguns links dessas músicas para vocês, se quiserem ouvir, reouvir ou conhecer. Vocês vão lá, aqui embaixo na descrição desse vídeo, vocês poderão ouvir essas músicas, tanto as músicas dos cantores cristãos evangélicos, quanto essas também do Roberto Carlos, todo mundo conhece, mas as letras realmente são muito fortes, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um abraço a todos e até a próxima.